seguinte projeto é baseado nos artigos Searching for the Optimal Racing Line Using Genetic Algorithms de Cardamone, Loiacono, Lanzi e Bardelli e Race Driver Model de Bragging, Celli, Melzi e Sabione. Citações completas na descrição. Durante o projeto também foram utilizados os módulos de Python LapTime Sim e Trajectory Planning Helpers, ambos desenvolvidos por Alexander Hellmeier, Maximilian Gessinger e Johannes Betz, todos da Universidade Técnica de Munique, Alemanha. Link para os repositórios na descrição. A Fórmula 1 é a categoria mais prestigiada e avançada do automobilismo de corrida. Criada em 1950, a F1 envolve equipes e pilotos de todo o mundo competindo em uma série de corridas conhecidas como grandes prêmios. Os carros de Fórmula 1 são altamente sofisticados, caracterizados por tecnologia de ponta, aerodinâmica avançada e motores potentes. As equipes, como Mercedes, Ferrari e Red Bull, competem em busca de títulos de pilotos e construtores. Cada temporada consiste em uma série de corridas em circuitos variados ao redor do mundo. A F1 é conhecida por sua velocidade, estratégia de corrida, ultrapassagens emocionantes e rivalidades intensas. Dentro desse esporte, o menor tempo de volta é o santo grau e o propósito principal de todas as equipes, havendo a necessidade de criar estratégias até mesmo em lugares que um leigo do esporte jamais imaginaria. Uma dessas estratégias é o desenvolvimento de uma racing line otimizada. A racing line é o caminho que o carro percorre dentro da pista, descrevendo por completo sua trajetória em curvas e retas e podendo afetar severamente o tempo final obtido pelo carro. Para visualizar isso, podemos começar com um exemplo simples. A seguinte pista é completamente circular. Dentro dela, podemos observar uma borda interna e uma borda externa. É fácil ver que o comprimento da borda interna da pista é menor que o da externa. Assim, imaginando um carro que desenvolve a mesma velocidade nas duas bordas, o que percorre o caminho da borda interna termina a volta primeiro do que o que percorre o caminho da borda externa. Sendo assim, o problema está resolvido, correto? É só definir, dentro da pista, a curva que resulta no menor caminho. Bem, o problema na verdade é um pouco mais complexo. Como eu disse, nesse caso, temos que assumir que o carro consegue desenvolver a mesma velocidade em todos os pontos da curva. Entretanto, a física do movimento circular acaba por aplicar uma limitação nessa proposição. Como vocês podem ver, em diversos pontos o menor caminho implica em curvas fechadas, o que, dependendo de diversos fatores do carro, acaba por limitar a velocidade em que a curva pode ser realizada. A força centrípeta é a força que habilita o movimento circular de uma partícula. Se a força que puxa um corpo a um certo ponto satisfaz esse requerimento, significa que o corpo está circulando nesse tal ponto. Esse requerimento depende da massa da partícula, sua velocidade linear e seu raio de curvatura. No nosso problema, a massa da partícula permanece constante, nos restando assim dois parâmetros: a velocidade, que é diretamente proporcional à força centrípeta, e o raio da curva, que é inversamente proporcional. Para curtas distâncias, podemos assumir a força centrípeta máxima que o carro consegue desenvolver como constante. Ou seja, se quisermos fazer uma curva com mais velocidade, o raio dessa curva e, consequentemente, o seu comprimento vai ter que ser maior, e a recíproca também é verdadeira. Para o caso que queiramos reduzir o comprimento da curva, a velocidade que o carro desenvolve vai ter que ser menor. Assim, ficamos com um problema de otimização de curva. Por um lado, queremos percorrer o menor caminho possível. Por outro, queremos desenvolver a maior velocidade possível. Assim, precisamos de uma estratégia que pondere esses dois parâmetros. No modelagem mais simples, o problema poderia ser resolvido analiticamente. Entretanto, para carros com modelagens mais complexas, principalmente no que se fala a respeito da dinâmica lateral e pistas de formatos mais complexos, a solução analítica se torna muito difícil. Nesse caso, vale então utilizar estratégias computacionais de otimização. Usaremos aqui a otimização por algoritmos genéticos. Algoritmos genéticos são métodos de otimização e busca inspirados no processo de evolução natural. Eles foram desenvolvidos para resolver problemas complexos de otimização e encontrar soluções aproximadas em espaços de busca extensos. O processo de otimização em algoritmos genéticos é baseado em princípios evolutivos, como seleção natural, recombinação genética e mutação. O funcionamento básico de um algoritmo genético envolve a representação de soluções candidatas em forma de indivíduos, estes que possuem genes que representam características da solução. A população inicial de indivíduos é avaliada quanto à sua aptidão em relação ao problema. Em seguida, os indivíduos mais aptos são selecionados para a reprodução, onde ocorre o crossover e a mutação, para gerar uma nova geração de indivíduos. Esse ciclo de seleção, crossover e mutação é repetido por várias gerações, e a esperança é que ao longo do tempo a população evolua para soluções mais ótimas. Os algoritmos genéticos são aplicados em uma variedade de domínios, como otimização de funções matemáticas, design de circuitos e outros, destacando-se pela sua capacidade de encontrar soluções eficazes em problemas complexos e de grande escala. O espaço de busca do nosso algoritmo é definido pelo universo das interpolações entre duas curvas de uma pista. Uma delas representa a curva de menor caminho e a outra representa a curva de menor acentuação.
A interpolação entre as duas curvas é feita por uma lista de escalares que tomaremos como nosso gene. Cada valor desse gene representa a interpolação de cada um dos segmentos entre as duas curvas. O algoritmo vai gerar uma população inicial, com vários genes aleatórios, e vai simular o tempo que o carro leva para fazer uma volta seguindo a linha de corrida gerada por ele. A partir dessa população de genes, vamos escolher o melhor de todos e gerar uma nova população, através de pequenas alterações no gene escolhido. Repetimos esse procedimento quantas vezes acharmos necessário. No final, esperamos que o algoritmo nos retorne uma linha de corrida que está muito próxima à da melhor possível. Aqui podemos ver o output do programa desenvolvido. Esse algoritmo foi rodado por aproximadamente 6.000 iterações, tendo melhorado o tempo de volta do carro de 48,1 segundos para aproximadamente 46,4 segundos. Assim, obtivemos um ganho de 2 segundos. Pode não parecer muito, mas no contexto de um esporte de velocidade, cada segundo que conseguimos cortar é uma imensa vitória, principalmente pelo fato de que esses segundos se acumulam durante as várias voltas no circuito, resultando em um grande ganho de tempo no final. Aqui do outro lado, nós conseguimos ver a evolução da linha de corrida com o passar das iterações. A iteração inicial, essa que está representada em azul, foi escolhida de modo onde ela ficasse bem próxima às bordas da pista, ou seja, que resultasse em um caminho muito fechado, um caminho muito curto. Podemos ver que com o passar das iterações, em diversos pontos, a curva foi se abrindo, porque o algoritmo conseguiu detectar que nesses pontos era mais vantajoso que o carro conseguisse desenvolver uma velocidade maior, mesmo que para isso ele tivesse percorrido um percurso um pouquinho maior, do que manter esse mesmo percurso que era menor, só que também com a velocidade reduzida. Por fim, concluímos que é possível sim obter uma melhora do tempo de volta, ponderando entre o menor caminho e o caminho de menor curvatura, e conseguimos criar no processo um algoritmo que fosse capaz de fazer esse julgamento.